mas que, para além do discurso êmico, eu tenho o discurso ético, que é a análise do cientista, que é a análise do pesquisador, que não deve ser a análise do fiel, do religioso. Se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí para no final fazerem as indagações. Bom, chegamos, enfim, além da distinção do discurso êmico para o discurso ético, o cientista da religião tem como metodologia o agnosticismo, o ateísmo metodológico. Pessoalmente, eu prefiro o ateísmo metodológico, só que sei que é difícil de dialogar com a maioria quando nós falamos de ateísmo metodológico. Eu já parto do pressuposto que é uma descrença nas religiões, ou descrença em Deus. Não é isso. É só usar o termo para dizer que o pesquisador tem que manter uma certa distância do objeto que vai ser estudado. No nosso caso aqui, manter um ateísmo metodológico é porque a sua pesquisa científica é em base científica, como já diz a palavra, e não em base de fé. Por isso que tem que ser uma pesquisa que tem um ateísmo metodológico. Vamos ler que vai ficar mais claro. É um importante constituinte de fronteira disciplinar em ciência da religião, referindo-se a uma desconsideração metodológica sobre a verdade última das religiões. É uma recusa consciente de confirmar ou refutar o conteúdo sobrenatural das religiões, pela justificativa de que essa dimensão não pode ser acessada empiricamente por métodos científicos e, portanto, cientistas de religião nada podem dizer a respeito. Para um pouquinho aí. Importantíssimo isso. Nós não temos como estudar Deus como essa garrafa aqui. Medir, pesar, colocar em laboratório, usar técnicas ou metodologias das ciências da natureza, ou mesmo das metodologias das ciências humanas. Nós não temos como estudar o transcendente. A teologia, por exemplo, usa o logos, razão, entendimento, conhecimento, para explicar Deus, para explicar Theo. Nas ciências da religião, nós não estamos para justificar, refutar ou confirmar se Deus existe ou não. Nós somos indiferentes quanto a isso, porque não nos cabe dizer se o orixá existe ou não, se determinado transe é por conta de um espírito, por conta do Espírito Santo, por conta de uma entidade. Não nos cabe. Nos cabe explicar aquele fenômeno socialmente, explicar aquele fenômeno psiquicamente, explicar filosoficamente, explicar a partir da metodologia da ciência da religião, que usa o ateísmo metodológico, que olha para o fenômeno não com olhar de fé, mas com olhar científico. Continuo. Com o agnosticismo metodológico, pessoal, toda vez que eu falar agnosticismo metodológico ou ateísmo metodológico, eu estou falando dos dois. Ambos se confundem. Tem um discursozinho, um debatezinho entre agnosticismo e ateísmo. O ateísmo, por exemplo, pertence mais ao Berg, e não foi muito bem aceito por conta da palavra ateísmo. Mas eu não vou fazer esse debate aqui, não vou aprofundar esse debate, só quero dizer que agnosticismo e ateísmo entendam como a mesma coisa. É a mesma coisa com termos diferentes. Com o agnosticismo metodológico, as religiões são examinadas apenas como construções humanas. Vimos isso lá com o livrinho do Eduardo Cruz. A religião é uma construção humana, é uma construção cultural, e como tal, pode ser estudada pela ciência, e é o que nós fazemos. Então, a religião é entendida como construções humanas. Ô, professor, mas a religião foi construída e é construída por Deus. Ok, essa é uma resposta de fé. Não quero que você desacredite nisso, mas você não vai falar isso academicamente, porque como é que você prova isso? Eu discuto Deus, morte de Deus, mas não falo de se existe um ser sobrenatural ou não. Eu discuto um evento sócio-histórico, uma ideia, uma figura de exceção, um fundamento último da sociedade, mas não a existência propriamente dito desse ser metafísico, extranatural. Continuo. São ignoradas as alegações de seus fiéis, de que suas crenças são revelações, os clamores de que seus caminhos são os únicos verdadeiros, de que seus mitos e textos sagrados são fatos, e compreensões de que as posturas religiosas são naturais, mesmo quando problemáticas socialmente, porque assim Deus diz. Por exemplo, os casos da religião legitimar desigualdades, fanatismo, intolerância e crimes. Não vou comentar isso, mas mais ou menos deu para entender que nós não estamos para legitimar ou ratificar o que a religião A ou B necessariamente fala. Nós estamos para compreender cientificamente, compreender os seus impactos culturais, os seus impactos
psicossociais, explicar a partir da ótica científica. Continuo. Em primeiro lugar, o ateísmo, o agnosticismo metodológico, não é sinônimo de ateísmo ou agnosticismo propriamente dito. É simplesmente uma postura, pessoal, de se trabalhar com as religiões como produtos da atividade humana. Ao contrário de um convite ao ateísmo ou agnosticismo, trata-se de um delimitador de fronteira disciplinar entre a ciência da religião e a teologia. Veja, por isso nós tivemos muito problema para entrarmos nas universidades federais, para sermos aceitos enquanto produtores de ciência, como uma área respeitada. Qual foi a dificuldade? Porque muitos dos cientistas da religião, nada contra os teólogos, mas não é cientista da religião, eram teólogos, eram padres e pastores que faziam mais proselitismo religioso do que propriamente uma pesquisa científica. Então, hoje nós advogamos pelo reconhecimento do cientista da religião como o sujeito a estudar o fenômeno religioso de forma não emocional, de forma externa, de forma ética e não êmica. Continuo. Embora os resultados de pesquisas empíricas sobre as religiões possam ser adotados pela teologia, o tipo de construção de saber teológico é diferente do tipo de saber que a ciência da religião se propõe a produzir. Entretanto, isso não significa que o agnosticismo metodológico refuta o discurso êmico. Nem refuta, nem desconsidera o discurso êmico ou o discurso teológico. Nós aceitamos. Podemos pegar o discurso êmico, podemos pegar... Eu vou agora, por exemplo, fazer um estudo, está tendo um fenômeno religioso aqui de um padre ultradireitista que está fazendo foi excomungado da igreja e está levando multidões lá. Eu vou fazer entrevista com os fiéis. Eu quero escutar, o discurso êmico me interessa. Mas a análise que eu vou fazer sobre esses discursos é uma análise ética. É uma análise do discurso ético. Aí eu estou produzindo ciência da religião. Ele simplesmente o coloca em suspensão por não dispor de ferramentas analíticas que permitem considerações a seu respeito. Como esclarece Berg, dizer que a religião é uma projeção humana não implica, logicamente, que os sentidos projetados não possam ter um status último, independente do ser humano. Apenas não está entre a preocupação, se não entenderam nada com a minha aula, nada do que eu falei até agora. Só entender essas três frases já vale muito. Apenas não está entre a preocupação do cientista da religião, da ciência da religião, enquanto disciplina, validar ou desmentir as considerações sobre o metaempírico presente no discurso êmico. Eu não vou dizer se a pessoa, se o sentimento da pessoa é real ou não. Não estou para isso. Eu estou para analisar criticamente e para discorrer sobre isso cientificamente. Daí aquela minha preocupação de Djalma, se estiver me escutando, da gente desvalidar, que não foi o caso, eu só registro, para que vocês tenham guardadas essas ressalvas, de validar ou não, desmentir ou não experiências religiosas. Isso não nos cabe. Isso não é uma preocupação da ciência da religião. Nós não estamos aqui para desvalidar, muito menos também para validar. Nós estamos para analisar cientificamente, de forma impessoal. Portanto, não é que a dimensão sobrenatural seja desconsiderada, inexistente ou possível. Estamos indiferentes a isso. Pode ser que Deus existe, pode ser que ele não existe, mas enquanto ideal ele existe, enquanto conceito ele existe, enquanto figura de alteridade, e é isso que, enquanto cientista da religião, eu posso estudar. No mais, eu tenho que entender os limites do conhecimento, os limites do método da ciência da religião. O limite do método da ciência da religião, o agnosticismo religioso e o ateísmo religioso, ele nos impõe limites. Ou seja, ele diz para mim e para vocês que, na nossa metodologia, nós não temos ferramentas suficientes para inquirir se Deus, os orixás, Buda, existe ou não, se as experiências religiosas são válidas ou não. Nós não temos esses recursos, nem nos cabe isso. Nenhum dos dois métodos permite conclusões que presumam fenômenos não observáveis. De acordo com Zark, grande nome da ciência da religião, cientistas da religião limita-se aos aspectos históricos materiais das religiões, em vez de debater a existência ou não de Deus, que eu acabei de falar, ou validade moral dos comportamentos religiosos. Herbert, aí o cuidado. Eles se concentram nos elementos que são acessíveis empiricamente nas religiões, evitando discussões que extrapolam o método científico. Ora, nós não estamos para estabelecer
se a sociedade ou a religião ela está degenerada ou não. Por isso, quando você colocou a palavra degeneração, eu fiquei preocupado. Porque quando você botou a origem de onde você tirou isso do padre Paulo Ricardo, aí eu logo disse, é de um fiel, é de um religioso. A ciência da religião não está para legitimar o discurso religioso, nem muito menos também para desaprovar. Isso para nós é indiferente. O que nós estamos é para dar uma explicação científica sobre o fenômeno. Dar explicação sobre o fenômeno não implica dizer que eu consiga dizer que sociedade A é degenerada, sociedade B não. Que tal religião é degenerada, outra religião não. Porque perpassa por uma discussão, por exemplo, da ética filosófica, que não pertence necessariamente à ciência da religião. Seu propósito é estudar os fatos da vida religiosa, sem fazer apologias a uma tradição determinada. Isso não precisa ser observado, por exemplo, na teologia e na filosofia da religião. Na filosofia da religião, eu, por exemplo, posso estabelecer a degeneração e etc. tal, porque eu vou discutir a ética para Descartes, a ética para Spinoza, a ética em Kant, entende? Para a ciência da religião, não. Nós não estamos para legitimar ou deslegitimar a moralidade das religiões, a veracidade das religiões. Enfim, continuemos. Assim, o agnosticismo e ateísmo metodológico é um reconhecimento de que a ciência da religião possui um limite de até onde podemos ir. Ela limita a ação do cientista da religião, ela delimita o nosso espaço de atuação, como a sociologia tem, como o historiador tem, como o matemático tem, enfim. Uma vez ultrapassado, a abordagem de outras áreas são necessárias e o cientista da religião deve se afastar. Nenhum saber dá conta de tudo, como explicou Smart. O agnosticismo metodológico é uma condição sem a qual o cientista da religião não, repito, não faz ciência da religião. Não é uma opção utilizá-lo, não. No artigo de vocês não tem a opção, você ateísta, agnóstico, metodológico ou não. É uma imposição da área do conhecimento. É o nosso limite, é a nossa metodologia. É algo inalienável. Se uma pesquisa não se adequa ao agnosticismo metodológico, ela está para além da nossa fronteira disciplinar. Então, percebam aí, verdade, conhecimento e crenças. Eu coloquei essa imagem aí, minimamente, para a gente reconhecer os nossos limites. A gente está ali no limiar. E, professor, e pode cair, por exemplo, de um problema como o proselitismo, não é? Caso Sim. Não faça. Ou proselitismo, ou mesmo defesa de intolerâncias, ou julgamento sobre as religiões. Finalizando. O agnosticismo metodológico é um conceito fundamental na ciência da religião, que se refere à postura metodológica de desconsiderar a verdade última das religiões. Essa abordagem implica em uma recusa consciente de confirmar ou refutar o conteúdo sobrenatural das religiões, com base na justificativa de que essa dimensão não pode ser acessada empiricamente por métodos científicos. Isso vale tanto para o discurso do ateu quanto do religioso. Nós não temos recursos para deliberar se Deus existe ou não. Discutir o sobrenatural. Eu vou dizer algo aqui que parece ser muito impactante para alguns. Escutei de um professor meu extremamente religioso, biblista, teólogo. Eu estudei com ele porque era o dia que eu podia pagar a disciplina e eu precisava de crédito e fui pagar. Uma disciplina sobre Bíblia, era Jesus histórico, alguma coisa. E adorei essa experiência. Fiz cheio de preconceito e adorei. E ele dizia assim, não há nenhum indício científico da existência de Deus. Não há. Que empiricamente possa ser provado. O que ou quem acessa Deus é o recurso da fé. Então é importante que o cientista da religião saiba o limite da nossa área de atuação, porque senão você vai fazer teologia. Aí você vai defender que Deus existe, que não existe, e vai discutir o sobrenatural, que não é uma discussão científica. Não parte da premissa ou da metodologia da ciência. Características do ateísmo religioso. Vamos esmiuçar ele agora, rapidinho. Desconsideração da verdade última. Não se busca validar ou invalidar as alegações sobrenaturais das religiões. O cara botou a cachaça lá, a cachaça no outro dia botou para o santo, o copo no outro dia ficou vazio. Teoricamente ou cientificamente, eu posso dizer que o álcool evaporou. Para o religioso, Oxum foi lá e tomou a dose. Dando um exemplo aqui muito mal feito. Mas não me cabe validar ou não a experiência do fiel, a verdade última dele. Validar ou refutar, não me cabe.
cabe dar uma explicação a mais. Foco nas construções humanas. As religiões são examinadas como construções humanas, ignorando as alegações de revelação divina ou de verdades absolutas. Mas, professor Hugo, está aqui, Deus disse. Nós temos muito problema em ciência da religião, por incrível que pareça, com os fundamentalistas religiosos. Eles não estão para estudar a religião ou as religiões. Eles estão para defender sua fé. E aí estão no lugar errado, porque aí tem que fazer teologia. Limitação empírica. Reconhece que os métodos científicos não podem acessar ou verificar a dimensão sobrenatural das religiões. Nós não temos como verificar o preto velho, nós não temos como verificar a essência de Deus. É inverificável para as ciências, pelo menos até então. Então, é reconhecer os nossos limites. Neutralidade. Eu não curto muito essa palavra neutralidade, porque eu acho que ninguém é neutro em nada. Mas entendam o que eu quero dizer como neutralidade aqui. Mantenha uma postura neutra em relação às crenças religiosas, evitando qualquer forma de apologia ou crítica baseada em crenças pessoais. Eu não posso, ao estudar o fenômeno religioso, pegar minhas crenças pessoais ou para fazer, como Derlânio bem frisou, proselitismo religioso, ou para atacar religiões alheias. Eu vi recentemente, agora, minha mãe é teóloga. Me permitam contar essa historinha para vocês rapidinho. Eu estava viajando com ela agora, eu fui fazer essas palestras na Ampof, que é em Recife, e ela foi comigo para ficar na casa de uma amiga. E, como teóloga, olha o absurdo, teóloga, e olha o absurdo. Eu estava falando que ia para um terreiro, o pai de santo me permitiu, um culto, um ritual reservadíssimo, que é o da sangria, né, do carneiro, e ele vai permitir que eu vá. Minha mãe disse, Deus me livre, nada, tem coisa que eu não gosto muito. E ela é progressiva, viu? Progressista. Ela não é tão conservadora, mas ela tem coisa que não admite não sei o quê. Eu disse, mas mãe, a gente come bicho, a gente mata bicho direto, a senhora gosta de um bifezinho, né? Essa mas não é assim, a gente não faz disso um ritual, não sei o quê. Eu disse, como não? No cristianismo ao qual a senhora defende. A religião basicamente nasce a partir da morte de um carneiro, de um sacrifício. Deus vai falar para Abraão, mate seu filho, quando ele está para dar uma peixeirada no filho, me permitam o jargão nordestino, dá para dar uma facada no filho de Deus, para aí um pouquinho, não, bota aí o carneiro, sacrifica o carneiro. E são vários outros sacrifícios que tem na religião judaico-cristã, sobretudo no judaísmo. O cristianismo acaba, beleza, não vou me aprofundar aqui no cristianismo, mas eu quero dizer só para vocês o seguinte, ela sequer nota, ou notava, que na tradição religiosa dela também tem um sacrifício, e sequer se deu o trabalho de verificar a informação que recebeu sobre a religião do outro. Que ela disse, mas chupa um sangue. Eu digo, mãe, de onde a senhora tirou que o povo chupa sangue? E é o chupa-cabra? Não, mas se mela todo de sangue. Eu digo, mas calma, mãe, de onde a senhora está tirando essas informações? Ou seja, ela já vai, a partir de crenças pessoais, fazer o julgamento da outra religião. Isso é totalmente distinto do que é a prática de um cientista, que é o contrário, o oposto. Ele vai a fundo para pesquisar a veracidade ou não da informação de natureza humana, histórica, social, cultural, empírica, que está acontecendo. Entendem? Então, cuidado com as crenças pessoais para fazer apologia ou crítica da sua ou de outras religiões. Seu objetivo: permite uma análise mais objetiva e distanciada dos fenômenos religiosos, focada em aspectos culturais, sociais e históricos. Tensão com os fiéis, falei para vocês. Isso aí, pode gerar estranhamento entre os praticantes das religiões estudadas, pois suas crenças fundamentais não são reproduzidas literalmente, e sim reinterpretadas de forma metodologicamente neutra. Ou vamos tirar esse metodologicamente neutra? Vão ser reinterpretadas de forma que use a metodologia do ateísmo religioso. O crente, o fiel, que está vivendo a sua fé, não necessariamente vai gostar de como você vai descrever cientificamente a fé dele. Vamos lá. Se um químico vai pegar as partículas da ayahuasca e vai dizer como é que funciona nos neurônios, ela libera dopamina ou serotonina e tanto na quantidade tal, desmistifica, nesta explicação, a planta enquanto ente sagrado. O fiel, o crente, ele quer a mística, ele quer o discurso místico, a sacralidade ou o sagrado da planta e do efeito da planta. Não a explicação científica, só para citar como exemplo, mas esse exemplo serve para todas as outras demais religiões. Vou dar um exemplo prático disso. Coloquei aqui porque achei interessante. Um cientista da religião, ao estudar o cristianismo,
não se limita a afirmar que os cristãos consideram que Jesus Cristo é filho de Deus, como parte da realidade cultural. Ele deve enfrentar continuamente essa afirmação como parte da realidade objetiva do mundo para os cristãos, mas sem tomar uma posição sobre a veracidade dessa crença. Eu estou dando aula de história, eu trato, ou história ou filosofia medieval, sobretudo, ou período da Idade Média. Eu trato Jesus como um ser histórico, embora eu seja cristão, digamos. Porque a minha fé cabe à minha realidade de fé, púlpito da minha igreja, minha família, mas não enquanto cientista da religião. Ainda nas características do ateísmo metodológico, fronteira disciplinar, aquele lance do limite, vou só ler rapidinho. O agnosticismo metodológico estabelece um limite claro para a ciência da religião. Quando uma pesquisa ultrapassa esse limite e tenta abordar a dimensão sobrenatural, ela se afasta do campo da ciência da religião e entra em outras áreas, como a teologia e filosofia da religião. Como eu já falei sobre isso, eu vou passar mais à frente sem comentar. Mas nós temos um limite, que é o limite do empírico, do possível de ser avaliado, analisado socioculturalmente, sociohistoricamente, psiquicamente, psicologicamente. Por fim, reconhecimento de limitações. A ciência da religião reconhece que não pode dar conta de todas as dimensões da experiência religiosa, especialmente aquelas que envolvem alegações sobrenaturais. Nós reconhecemos que nós não temos como dar conta de todas as explicações. Logo, nós não condenamos as explicações dos fiéis. E curou tal, a gente vai querer a explicação científica, ok. Mas a nossa explicação é uma explicação entre tantas outras, que é a explicação científica. Nós não desmerecemos ou descredibilizamos as explicações dos fiéis, dos crentes, dos praticantes, dos religiosos. Por fim, o agnosticismo metodológico é uma condição essencial para a prática da ciência da religião. Ele garante que a análise dos fenômenos religiosos seja feita de maneira objetiva e neutra, respeitando os limites do método científico e evitando qualquer forma de apologia ou crítica baseada em crenças pessoais. Fechando o agnosticismo e o ateísmo teológico, deixa só eu comentar da tensão entre os fiéis e os cientistas da religião. Nós falamos anteriormente, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco, que é parte também da metodologia da ciência da religião. Dentre outras coisas, outros fatores, como nós já vimos até aqui, é não estar para legitimar o discurso religioso. E está certo de que podemos, e eu diria que na maioria dos casos, ter questões de enfrentamento com os praticantes de religião. Porque você vai dar a explicação que não é a explicação da mística. Vamos lá. Quando um cientista da religião publica algo sobre uma religião, o agnosticismo metodológico e a adoção de perspectiva ética levarão a duas consequências inevitáveis. Vejam a bagaceira. Comecei a estudar religião, usando metodologia do ateísmo, o agnosticismo metodológico, e de forma ética, não de forma êmica. O que é que vai gerar? Primeiro, a fala dos fiéis não será reproduzida ipsilitri, até porque algumas coisas vistas como essenciais ao êmico serão metodologicamente desconsideradas, o que fará com que, segundo ponto, o resultado da pesquisa seja uma tradução com novos vocábulos e interpretações que serão estrangeiros ao grupo estudado. Pessoal, a ciência não é de domínio público, infelizmente. Sobretudo no Brasil, que nós temos uma educação tão sucateada. É com tristeza que eu falo isso. Poucos têm acesso à ciência, poucos vão ter acesso a compreender o discurso científico, o texto científico. Imagine o fiel, então, quando ele vê a religião dele sendo falada de forma estrangeira, da qual ele não entende, explicada por outros mecanismos. Eu volto para a questão da ayahuasca, por exemplo. Não é o sagrado que me deixou doidão, me perdoe a palavra doidão, estou falando preconceituosamente, que me deixou com traços alucinógenos. Não foi o sagrado, foi a dopamina, a serotonina, X despertado por tal produto, enfim, vai ter uma descrição científica, que geralmente vai entrar em choque com a descrição do fiel. Segundo P, embora as pesquisas em ciência da religião possam ser plurimetodológicas, como nós falamos, usualmente suas publicações se dividem em duas etapas, fase investigativa e a fase analítica. A fase investigativa, cujo foco está em caracterizar e entender o discurso êmico. Por isso que o discurso êmico não é desconsiderado, ele é importante. Eu, pessoalmente, estudo o discurso êmico.
eu estudo o que os sujeitos religiosos experimentam na religião, mas de forma crítica, de forma ética, na fase analítica. Continuo, apresentando os dados referentes ao objeto estudado. Já na fase analítica, que você vai fazer a análise, que além de explicar os dados levantados, correlaciona-os com outros fatores sociais externos. Sem distanciamento, não é possível haver reflexões, análises e interpretações independentes. Então, Blue, voltando para aquela nossa primeira aula de discussão, eu até posso ir para uma imersão religiosa, quando eu for estudar o fenômeno religioso. Isso não é um problema. Mas depois eu tenho que me distanciar para fazer a análise científica, que é a fase analítica. Em outras palavras, se o cientista da religião estiver preocupado em agradar as lideranças religiosas, guardem isso. Vou repetir. Em outras palavras, se o cientista estiver preocupado em agradar as lideranças religiosas e os fiéis, jamais fará verdadeiramente sua análise, jamais produzirá ciência. Conclui-se, portanto, que para que uma pesquisa seja considerada a ciência da religião, ela deve, ao menos, levar em conta esses 3 pontos-chave que fecham, que sintetizam, que resumem a nossa metodologia. Distinção entre o discurso êmico e ético, que nós falamos, observação respeitosa das expressões êmicas, mas